Navegar é lento. Você já experimentou voar na internet? Com os combos Gamer Family Play, na fibra da Bitcom você voa no game, assiste filmes em Ultra HD e compartilha o Wi-Fi com toda a família, sem travar, sem lag, todo mundo compartilhando tudo em velocidades de até 100 mega. Com a fibra da Bitcom você não joga, você massacra. Assine agora, ligue para 0800 648 9060 e viva conectado. Muito bom dia, está no ar o Conexão aqui pela Bitcom TV, a TV que vira rádio, a rádio que vira TV. Estamos trazendo aqui na manhã desta quarta-feira diversos assuntos para que você também possa participar, se conectar no que acontece em Caxias do Sul e região. Eu, Cleberson Portela, faço convite para que você curta, participe, compartilhe este vídeo, esta live aqui da Bitcom TV. É quarta-feira já estamos na metade da semana e vamos trazer entre os assuntos do programa de hoje as seguintes informações. Vamos conversar daqui a pouco com Robson Cabral, que é produtor cultural aqui de Caxias, sobre o Forqueta Cultural e ações comunitárias de cultura na cidade. E no nosso primeiro segmento de entrevista, vamos conversar com a Liz Faria, estilista que realiza palestra sobre a influência das roupas e também comportamento na vida profissional. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão desta quarta-feira. Fique ligado com a gente. Lembrando que estamos no ar para a Bitcom Internet. Você já foi ver as oportunidades da Bitcom Internet? Vai lá, acesse bitcom.com.br e saiba o que a Bitcom Internet tem para oferecer para você. Começando então nossa primeira entrevista de hoje, vamos conversar com a Liz Faria, estilista aqui de Caxias do Sul, que está realizando uma palestra sobre a influência das roupas e também do comportamento na vida profissional. Liz Faria, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Bitcom TV. Bom dia, obrigado pelo convite, Portela. Bom, Liz, essa questão do comportamento, de se vestir bem, das roupas, né? Essa questão do inverno, eu tenho minha opinião particular que as pessoas ficam mais elegantes no inverno, porque as roupas de inverno, para mim, elas soam mais isso, né? Mas eu sou um leigo nessa situação e eu gostaria de te ouvir em relação a isso, para a gente ter uma entrada na nossa conversa em relação a inverno, verão, essa elegância que o inverno traz, ela é real ou é uma coisa só do Portela ver? Muito bom dia mais uma vez. Bom, então, sobre elegância, né? O que as pessoas confundem, às vezes, realmente no inverno tem essa aparência de que está mais elegante porque a gente está mais coberto. Em contrapartida, no verão, a gente mostra a pele um pouco mais, tem que cuidar com a vulgaridade, principalmente ambiente corporativo, né? Até tem muito a questão de mostrar muito o corpo hoje em dia, que ambiente corporativo. Muitas empresas até têm o dress code, que é um código de vestimenta, como alguns cargos, né, na área mais formal, normalmente eles já apresentam esse código de vestimenta para o funcionário, então fica mais fácil seguir e ficar elegante tanto no inverno quanto no verão. Excelente. Bom, e agora falando sobre a questão dessa influência das roupas e também do comportamento na vida profissional. Muita gente tem dúvida. Eu acredito que a grande maioria das pessoas tem dúvida de como se vestir em cada ambiente profissional. E também como visitar um cliente ou como receber um cliente também. Quais são as dicas aí para realmente ter esse equilíbrio? Realmente tem que ter um equilíbrio. O primeiro passo é pesquisar qual a empresa que você está pleiteando uma vaga, qual é o perfil daquela empresa, do cliente, talvez se trabalha com vendas, então o perfil daquele cliente, tudo isso tem que estar conversando e tem que estar alinhado
para não cometer nenhuma gafe, né? Por exemplo, num ambiente mais formal, como um escritório de advocacia ou num banco, ele exige já uma vestimenta mais formal, como para as mulheres uma camisa, uma calça de alfaiataria, um blazer, um bom corte. As mulheres devem estar maquiadas, mas sempre cuidado com não ter excessos na maquiagem. Para os homens também, normalmente, eles estão de terno, se tiver barba, uma barba bem feita, bem cuidada. Então, tudo isso tem que transparecer, tem que estar de acordo com a empresa onde você está trabalhando. Se for um ambiente mais informal, como, por exemplo, aqui na rádio, ou num departamento de marketing, já pode ir mais à vontade, né? Eu digo sempre cuidado com a vontade, porque não está em casa. Exato. Né? Então, uma calça jeans não as destrói, as rasgadas, que isso fica muito informal, mesmo para um ambiente de trabalho. Uma camisa, uma camiseta, então pode jogar e ter várias opções de looks, mas sempre adequar a característica da empresa, a imagem que a empresa quer passar. A Liz já começou a entrevista aqui, já dando várias dicas para as pessoas, né? Mas no dia 13, agora sábado, vai ocorrer então a partir das 10 da manhã no auditório da Unicesumar, aqui de Caxias do Sul, que fica localizada na rua Os 18 do Forte, 2494, uma palestra sobre esse tema. Como abordar aí nessa palestra? Como que você faz essa abordagem com o público? É justamente isso. Eu trabalho essas ideias de como a pessoa deve se vestir, se portar diante de uma entrevista de trabalho, porque a pessoa normalmente está nervosa e é natural, então ela se vestindo bem, estando segura, com certeza o conhecimento e as qualidades ela já tem, e então já é uma segurança de conseguir essa vaga. Claro, bom, aqui diz assim, intitulada Harmonização e Consultoria de Imagem no Ambiente Corporativo e Primeiro Emprego, o encontro evidenciará como construir uma imagem pessoal que mescle esse equilíbrio que a gente está falando, a harmonia entre o biotipo, a roupa adequada e o comportamento. Biotipo, isso é uma coisa também que às vezes as pessoas não conseguem equilibrar muito bem. Ou uma roupa muito larga, num corpo muito magro, ou o contrário também acontece, né? Às vezes até a falta de conhecimento. Então, na palestra eu abordo melhor esse tema e mostro imagens que ilustram e ficam mais fácil até para as pessoas se identificarem. Mas falando num contexto geral, porque as pessoas se atêm muito o que está na tendência, por exemplo, babados, que agora está na tendência. Babados não é para todo tipo de corpo. Então, tem que cuidar, saber, conhecer qual é o seu biotipo para poder evidenciar o que se tem de melhor e talvez esconder um pouquinho aquelas partes que incomoda talvez a pessoa. Em relação aos mais gordinhos, por exemplo, assim como eu, né? Qual que seria uma dica, assim, para às vezes escapar de estar bem apresentável, vamos dizer assim? Algumas dicas. Tu sabe que quem está um pouquinho acima do peso, às vezes comete o erro de comprar roupas mais largas. E isso é um erro que agora vocês já sabem, então comprem roupas do seu tamanho, porque não justas, né? E não muito largas, porque roupas largas demonstram desleixo consigo mesmo. Então, tem alguns truques. Como, por exemplo, usar uma terceira peça, um blazer, algum casaco aberto que cria uma linha vertical, e isso vai dar uma ilusão de estreitamento. Isso é uma boa dica, inclusive eu uso essa dica, né? Seguindo aqui então, esse bate-papo, como que ele começa na palestra, como que você consegue abordar esse bate-papo dentro dessa tua palestra? Para a gente entender um pouco da dinâmica. Ele aborda tudo isso que a gente já falou, né?
como um contexto de apresentação de como as pessoas podem conquistar aquela vaga de emprego tão desejada, como melhorar a sua apresentação pessoal, a imagem que cada um quer comunicar. E tanto é verdade, até tem um ditado que a primeira impressão é a que fica, né? Uhum. Tanto é verdade que a gente é julgado apenas pela nossa aparência. Então, na hora de uma entrevista de emprego, quando entra numa sala de entrevista, tu já está sendo avaliado apenas pela sua vestimenta. É o cartão de visita, vamos dizer assim. É o cartão de visita, exatamente. Bom, e sobre a tua carreira, Liz, você tem aí quase 20 anos no mercado de moda, né? Eu gostaria que tu passasse também um pouquinho e contasse para a nossa audiência como que é essa tua carreira, como que é cuidar da imagem das pessoas. Bom, eu comecei, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já trabalhava em confecção, eu sou formada em moda pela Universidade de Caxias do Sul, tenho especialização, tenho vários outros cursos e trabalhei 18 anos, então, em todas as áreas, em empresas grandes, em empresas pequenas, ateliês, e isso me deu uma bagagem muito grande e a partir daí eu decidi montar o meu próprio negócio, o meu ateliê que leva a minha assinatura. Então, é um ateliê sob medida, que eu faço roupas com histórias, eu conto histórias, né, através da roupa, porque normalmente a pessoa vai porque está procurando algo específico. Então, eu vejo, inclusive, qual é a cor que fica bem para harmonizar com o tom de pele, porque não é todas as cores que ficam bem para todo mundo, né? Uhum. Então, tem toda uma parte, uma pesquisa, uma consultoria para fazer uma roupa especial para um casamento ou madrinha. Então, tem todo esse cuidado e todo esse know-how por trás de 19 anos de experiência no mercado. E quem quiser contratar a Liz Faria para uma consultoria, para algum detalhe, às vezes, dentro de uma empresa, para criar um uniforme bacana, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Tem as redes sociais, tanto no Face quanto no Instagram, Liz Faria Atelier. Tem também o meu telefone, que está no site também. Então, pode me contatar, a gente vai avaliar qual é a demanda, qual é a necessidade e faz uma pesquisa específica para o cliente. Liz, vamos encerrando então a entrevista. Eu te agradeço aqui a presença na Bitcom TV e deixo esse espaço para as tuas considerações finais. Eu já convido todo mundo para assistir, então, se ficou curioso, quer saber um pouquinho mais de qual o seu estilo, qual o seu biotipo, como conquistar essa vaga de emprego tão desejada, fica o convite, então, à palestra na Unicesumar, sábado às 10 da manhã, sobre imagem e comportamento para entrevista de emprego e ambiente corporativo. E quem quiser me contatar, o meu telefone é 981440865. Como que funciona a entrada lá da palestra? Tem alguma venda de ingresso? Como que funciona? Tem uma inscrição que pode ser feita direto na Unicesumar ou pelo telefone da Unicesumar. E a gente pede um quilo de alimento que vai ser doado para a Liga. Então, as vagas para a palestra, lembrando, pessoal, são limitadas e as inscrições, então, podem ser feitas pelo WhatsApp da Unicesumar, que eu tenho aqui o telefone para ajudar a Liz, é o 991495927. Repetindo, 991495927. Tá aí uma baita dica para você que quer impressionar aí na sua entrevista de emprego e também se comportar e estar bem alinhado no ambiente profissional. Obrigado, Liz, sucesso e seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada.
Voltamos aqui com Conexão pela Bitcom TV, a TV que passa no seu smartphone, trazendo as informações na manhã desta quarta-feira, nosso segundo segmento de entrevista. Agora vamos conversar com o Robinson Cabral, que é produtor cultural aqui de Caxias do Sul. Vamos falar sobre a atividade Forqueta Cultural e também ações comunitárias de cultura que o Robson realiza aqui em Caxias do Sul. Inicialmente, óbvio, vamos tratar do Forqueta Cultural. Robinson, seja muito bem-vindo aqui na Bitcom TV. Bom, obrigado pelo convite, bom estar conversando com vocês, ainda mais sobre cultura, né? É isso aí, Forqueta Cultural, o último fim de semana do Forqueta Cultural encerra a série de filmes da Mostra de Cinema Juvenil. Forqueta acaba se impondo dentro da nossa história cultural da cidade como um dos grandes ícones, né? Então, a necessidade que a gente tem hoje no mundo contemporâneo de descentralizar a cultura, né, nos leva ao encontro de Forqueta, seja para se apropriar do que acontece lá, seja para levar o que acontece na Zona Central para Forqueta, né? E aí, inevitável a gente ver, não ter o contato com toda uma história da cidade. A história da cidade passa por Forqueta, a história cultural da cidade também, principalmente, a história gastronômica, né? Ou seja, a Forqueta é um dos cantinhos mais interessantes da cidade, e a cidade muitas vezes não se conhece, então o Forqueta Cultural nasce de uma necessidade que a gente tem de se reconhecer como cidadão caxiense de forma mais plural, sair dos seus nichos, né? Sair quem é da Zona Norte, não ficar só na Zona Norte, frequentar outros espaços, né? Então a gente criou o Forqueta Cultural, mostrando as coisas que acontecem em Forqueta, mas também levando o que acontece na cidade para lá, provocando que a comunidade de Forqueta se aproprie dessas ações culturais, mas também a gente disponibiliza ônibus que levam entidades de outros bairros da cidade para participarem dessas ações lá, fazendo o que, na verdade, é o maior foco do fomento cultural na cidade, que é usar a cultura, a arte, a cultura, a nossa história cultural como uma isca para que a gente se aproprie da nossa história, mas que principalmente a gente se encontre para compartilhar como novos espaços de convivência, né? A gente acredita que a coisa mais bonita e importante que a gente tem na cidade é o espírito comunitário. E aí, quando a gente provoca encontros entre pessoas para se apropriar da cultura, da nossa história e de tudo que já aconteceu, a gente está propondo para elas um encontro com elas mesmas, né? Então, a arte é a serviço da vida, né? Exatamente. Falando em arte e falando também em cultura, como é um espaço cultural, a gente também está aqui com o nosso produtor Ivan Sgaraboto, que vai dar algumas dicas também sobre cultura daqui a pouco, dentro desse espaço, mas essa possibilidade das pessoas terem uma Caxias multicultura com vários eventos é uma batalha de muitos anos, né, Robinson? Conta para nós essa caminhada, porque ela também é uma caminhada, agora falando do teu trabalho em específico que eu acompanho, é uma caminhada que ela tem dificuldades pela frente, né? Às vezes a pessoa vê um espetáculo ou vê um Forqueta cultural ter essa abrangência toda da cidade, mas é árduo, é um trabalho que muitas vezes até inglório, né? Cara, é uma construção, eu brinco que, na verdade, essa construção, ela tem uma data meio que ela acontece, que ela relembra o período do Vitório III. Na verdade, em 85, o Vitório III, ele cria um decreto de utilidade pública ao Cine Ópera, que era o nosso cinema que depois pegou fogo e acabou sendo demolido. Mas lá em 90, né? Em 94. Houve né? o abraço, tudo. Houve o abraço. Tem um documentário que a Varsóvia, a produtora que eu represento, fez sobre o Cine Ópera. Até recomendo o Cine Ópera, Memória e Identidade, está no Facebook. Tem 2 horas com depoimentos, principalmente sobre essa parte trágica. Ou seja, o Vitório III, lá em 85, ele dá um indicativo de que um prédio cultural pode ser preservado e que tem utilidade pública, na verdade, é essa a ligação. A partir disso tem um movimento, Mansueto, Vanin, puxa para cá, outro puxa para lá, mas durante o governo do Pepe Vargas acaba sendo efetivado a Lei de Incentivo à Cultura, que foi criada no governo anterior, mas ela só se efetiva com o governo Pepe, né? Tem autonomia, ela é legitimada, e é criado o Fundo de Cultura da cidade. Isso é 96 que a gente está falando, então são 23 anos, né? O Fundo de Cultura, que era o Fundo Pró Cultura, ele previa justamente atender... a gente tem 2 caminhos na cidade para fomentar a cultura, via pública. Uma lei de incentivo à cultura, que as empresas apoiam parte da grana delas, em vez de direcionar
para o imposto, ela direciona diretamente para os projetos culturais, ou seja, coloca as empresas também como atores na proposição de projetos, né? Apontando indicações importantes de demandas culturais da cidade. Os projetos que não têm um apelo comercial, que é importante para as empresas, as empresas demandam muito dessa questão midiática, né? Eles acabavam sendo atendidos justamente pelo Fundo para a Cultura, que nascia em 96, atendendo comunidades de baixa renda, pessoas de zona de risco, pessoas com deficiência, comunidade negra, comunidade indígena, ou seja, aqueles que a lei de incentivo não atendia. Ou seja, então a gente estava criando uma possibilidade de atender projetos culturais que iam atender economicamente a cidade, mas projetos que tinham um cunho quase social, utilizando a cultura para isso, né? Nasce o Fundo para a Cultura, isso é 96, quando é 2009, já no governo Sartori, porque a gente passa do PT, PMDB, e só se incrementou a lei. Na verdade, nenhum cortou nada de ninguém, só se incrementou. Robson, por favor. Deixa eu só colocar o Edinho aqui na nossa conversa. O Edinho não estava no primeiro bloco aqui do programa, né, Edinho? A gente está falando aqui de cultura de Caxias do Sul e a gente vai ter um programa aqui da nossa grade chamado Galeto e Rifão, ao qual já vai ser lançado na data de hoje. Não, quinta-feira às 20 horas, né? Que é o dia de ser lançado. O Galeto e Rifão, que exatamente ele traz aí a abordagem de questões culturais que acontecem exatamente nas localidades do interior, em bairros mais afastados, na periferia da cidade e também em Caxias do Sul como um todo, né? Edinho, o que você dessa conversa pode trazer aqui para esse nosso universo para contribuir com essa entrevista? Isso. Bom dia. Bom dia, cumprimentando a todos vocês. Eu estava aqui ouvindo o Robson, né? Estava querendo complementar, Robson, que através, né, da instituição, né, desta lei, foi que deu voz a muitos movimentos que estavam aqui, até certo momento sufocados. Podemos dizer o LGBT, foi só isso. O movimento LGBT ele começa a mostrar uma identidade para a sociedade de Caxias e a sociedade de Caxias começa a observar esse movimento, essas pessoas, identificá-las de outro modo, né? Graças à fomentação desses movimentos que antes não se tinha esse negócio dentro de uma sociedade chamada Caxias do Sul. Antes tinha cada um se vira com o seu, e aí a gente chegou no estado de desigualdade que a gente vive hoje. De um não legitimar o outro, de viver de forma nichada, né? A gente tem muita história aqui em Caxias da cultura negra, da cultura italiana, da cultura indígena, da cultura LGBT, que estavam uma desassociada da outra. E o mundo não é desassociado um do outro. Todos estão transitando na mesma máquina. Então, como eu estava falando, quando entra o PMDB, ele percebe o capital político do Fundo de Cultura, tanto que ele muda o nome. Além de incrementar os valores e eles determinarem um percentual mínimo de 1%, entre 1% a 3% do valor do PIB, ou seja, faturou bastante a cidade, vai investir mais em cultura, faturou menos, vai investir menos. E em 2009, muda-se de Fundo para a Cultura para Financiarte, ou seja, para ficar mais explícito que havia um financiamento direto à prefeitura com esses projetos. E aí, a partir disso, 2009... Paralelamente a isso, a gente vira a capital da cultura na cidade, com o projeto do Antônio Feldman. A gente não era ainda essa capital da cultura, mas a gente comprou a ideia, né? E aí começou a partir disso até inclusive afirmar que éramos mesmo e começando a fomentar. E até, né? Inclusive, Robson, a festa da uva daquele ano, daquele período, foi totalmente adversa, né? Foi uma festa da uva que envolveu a cidade de Caxias do Sul inteira. Né? Eu acho que tem alguns atores muito, muito importantes. Começa na gestão da Tadiane Tronca lá no PT, quando se criou esse movimento da lei, passa pelo João Tonus, que é o início do PMDB, que é um marco, é um patrimônio histórico nosso, João, porque o João era aquele que fazia a ponte, mesmo tinha uma capacidade de gestão enorme e um baita artista. E a gente passava para vocês terem noção de como era, a gente passava pela Secretaria de Cultura, o João gritava da janela, vem aqui, qual é a demanda? Olha, cara, qual é a demanda? Porque a gente, como produtor cultural, estava circulando pela cidade, ele estava lá na sala dele. Ele tem uma visão da demanda, mas ele precisava ouvir a comunidade. Então, qual é a demanda? O Feldman era a mesma coisa, qual é a demanda? O Feldman dava autonomia. Eu acho que não era tão capaz de gestão quanto o Tonus, mas soube muito bem escolher pessoas para o assessorá-lo, sabe? Então, a gente passa desse momento de valorização. Aí, esse Financiarte, a partir de 2009, ele vem com uma média, mais ou menos, de 1.800.000, 2 milhões de aporte anuais. Isso gerava 70 projetos, atendendo aquilo que eu falei, toda essa camada que não é atendida pela lei de incentivo.
Não é os projetos que têm apelo comercial, são os projetos que o CASE, o Reolon, a Vila IP, o Vila Lobos, sabe? Só a zona de risco. Comunidade LGBT, comunidade negra. Começou-se também a atender alguns projetos ligados à cultura hip-hop, que era marginalizada e que hoje é uma ferramenta de inclusão, sabe? A cultura gospel, que também sempre foi marginalizada, sabe? E aí a gente não percebe a ligação da religião com a cultura, a gente não percebe a história do mundo, né? Essa história do Brasil é assim, a gente fala de Forqueta, tu tirar a religiosidade de Forqueta, tu acaba com todas as comunidades, porque a comunidade de São Roque, Santa Rita, é tudo ligado à religião. Então a gente precisa flexibilizar nesse sentido, não transformar em caricatura a comunidade negra, nem a indígena, e também a gospel. Então vem num movimento. E de 2009, quando a gente vira capital da cultura, a gente vê a necessidade, capital da cultura, a gente tem que assumir isso. Então, a gente viu a necessidade de começar a se alinhar ao que vinha acontecendo a nível estadual e a nível federal. Se cria, durante 4 anos, mais de 100 pessoas, diversas empresas, entidades e setores da sociedade civil, da sociedade privada e do poder público. A gente se reuniu durante 4 anos para criar o Plano Municipal de Cultura. Em 2012, a gente tem um Plano Municipal de Cultura que estava alinhado ao Plano Estadual, que estava alinhado a um Plano Federal, e aí Caxias entra numa rota de benefícios fiscais, de grana federal, de grana estadual direta, por conta de ter o seu Plano Municipal de Cultura. Certo. Aí chega a época das trevas, que é o final de 2016. A gente só vinha incrementando isso. Como eu te falei, 70 projetos por ano de Financiarte. Cada projeto gera em torno, vamos chutar abaixo, de 5 contrapartidas gratuitas. Tipo, o Chiquinho de Vilas lança um disco, ele vai e toca em 5 escolas, gratuito. E dá a palestra dele lá, o Estudo é a Cura. O Robson faz uma exibição, passa 6 meses dentro do CASE, instrumentalizando eles a produzir áudio, vídeo, foto, para eles terem perspectiva depois que eles saírem, né? Todas essas coisas acabaram sendo estancadas porque teve um corte de, pasmem, 95%. Então, de 2 milhões, o nosso edital do Financiarte virou 91 mil desse ano e se propõe para o ano que vem 105 mil. Para vocês terem noção, 105 mil é a metade do salário anual do secretário de Cultura. Então, a gente já vê. Ou seja, ideologicamente, eles estão dizendo que esse grupo todo que eu falei, que foi assistido, toda essa história que foi construída, desde o Plano Municipal de Cultura, da Capital da Cultura, de milhões investidos em cultura, alinhamento, verba federal, tudo isso foi por água abaixo, porque a gente hoje não tem uma gestão de verdade. A gente tem uma gestão amadora ali, pessoas que não são da área, podem estar bem intencionadas, mas não são da área, então não perdem prazo de edital, perdem prazo de fomento para isso, não participam das reuniões do conselho, conferência, não tem interlocução com a comunidade. A comunidade cultural não reconhece, não consegue reconhecer esse grupo que está gerindo a cultura da cidade como um grupo que está alinhado com ela. Os outros grupos, vocês são do partido tal e estão apoiando tal. Não, os outros grupos, como eu te falei, PT, PMDB e PDT, não tem nada a ver um com o outro. Ou tem aqui em Caxias. Não. Mas eles têm uma coisa, são políticos. Que é isso que está faltando agora. A gente vem com esse discurso, não, porque nós somos gestores agora. Não é mais o político, é o gestor. Então, desculpa, vai para casa, porque a gente precisa de político. Pessoas que façam política, que ouçam a comunidade, flexibilizem ali, argumentem ali, façam lá. Isso não é problema para a comunidade cultural. Problema é quando a gente se depara com um cenário amador que não percebe que além desse... Eu só falei agora do investimento, do caráter social que isso agrega. Vamos falar do caráter econômico, que é a linguagem dos conservadores. O dinheiro, de repente ali pode ser que haja uma compreensão, né? Quando Guerra, e é legitimado pela sua Secretaria de Cultura, corta, vamos dar um exemplo bem claro, 200 mil para o carnaval. Ele pensa que está tirando um investimento, uma despesa de 200 mil. Carnaval não é despesa, é investimento. Isso aqui em qualquer lugar do mundo, sabe? Os Estados Unidos, que a gente gosta de pagar pau, 12% do PIB americano é cultura, sabe? Então, a gente às vezes não percebe que quando eu tiro 200 mil do carnaval, esses 200 mil, eles viram 1 milhão em 2 noites. Por que existe carnaval no Rio?
Tu acha porque o pessoal gosta da cultura negra, do carnaval, do pobre? Não, não é isso, né? Porque dá dinheiro, nego. Dá grana. Só que não se percebe isso. Por isso que, para mim, é uma gestão amadora, porque não é uma gestão ideológica, eu penso aqui, eu penso para cá, eu quero resultados, eu vou agir dessa forma. Mas rasgar dinheiro é coisa de louco, velho. Rasgar dinheiro é coisa de louco. Então, 200, que eu te falei, 200 mil que eu coloco no carnaval em 2 noites, que vai movimentar 4 mil pessoas, que vão pegar Uber, táxi, ônibus, que vão comer na galeteria no centro, que vão comer cachorro-quente, que vão alimentar o informal também, os caras da cerveja, do refrigerante, do algodão doce, da pipoca, que vão ficar durante o ano todo alimentando as empresas que vendem tecido para as fantasias, lantejoula, linha, costureira, serviço, motorista. Né? Cara, é uma cadeia econômica. É para isso que existe a cultura. E aí, entre esse grupo, com essa gestão no mínimo amadora, que não percebe que esses 200 mil, segundo o IBGE, não é o Robinson, não é as gestões anteriores, é o IBGE que está dizendo que no carnaval, a média, a cada R$1 investido, volta naturalmente, sem esforço nenhum, entre R$13,40 e R$13,80. E existe um estudo mais aprofundado, que é do Instituto de Economia, INEP, se não me engano, que é o Instituto de Economia Aplicada, enfim, que daí é o impacto econômico no total. Diz que tem projetos culturais que a cada R$1 investido, a comunidade ganha R$13 de volta, porque daí não é um impacto só econômico. Porque a cada R$1 investido é R$13 de segurança que eu deixo de guardar, é R$13 de saúde, bem-estar. Ou vocês acham que as milhares de crianças que eram atendidas pelo Financiarte estão fazendo o que agora? Lá na comunidade pobre delas? Estão no crack? Estão aprendendo a roubar? Estão fazendo o quê? Antes eles estavam na aula de dança, na aula de música, na aula de violão, na exibição de cinema, ou, indo mais além, no esporte. Tudo que eu estou falando da cultura, tu pega e multiplica por 5, ela é a catástrofe do esporte. Milhares de pessoas saindo dos projetos de arco e flecha, de basquete, de esporte inclusivo, sabe? Então, essa era outra demanda que o Financiarte assistia, a PAI, NAVE, a PADEV, sabe? Quem mais precisava da cultura, e a obrigação constitucional do Estado colocar isso em mente, é quem está perdendo. Então, a gente está perdendo em 2 frentes. A gente está perdendo na frente social, porque a gente está perdendo essa comunidade para as drogas, para o vício, para qualquer outra coisa, e está perdendo, no mundo capitalista que a gente vive, dinheiro quando deixa de investir nessa galera. Ou esse menino do CASE lá, que poderia sair de lá e virar fotógrafo, não, ele vai sair de lá e ele vai voltar pro crime, cara. Aí o que ele ganhou lá, ele vai perder no primeiro crime porque não foi dado suporte para ele, velho. Será que essas pessoas não conseguem pensar a longo prazo e numa forma mais ampla? Que mundo que a gente vive, que tem gestores ainda com esse pensamento da Idade Média, velho, sabe? Eu sei que eu sou falante pra caramba, mas é que a situação hoje pede isso, sabe? É quase um grito de socorro, sabe? Robson, até para a gente conseguir passar para nossa audiência, você relatou essa questão aí das leis de incentivo do município de Caxias do Sul. Mas qual tem sido a resposta do outro lado, da iniciativa privada? Porque a gente sabe que também há esse momento ainda de crise, de não compreensão da onde investir o dinheiro, também por parte da iniciativa privada. A iniciativa privada é a mais inteligente nesse processo. A iniciativa privada é aquela que tem métodos bem claros se aquele dinheiro que ela está apoiando tem um retorno ou não tem. A iniciativa privada sabe que o marketing cultural é o marketing mais barato que existe. Quando ela apoia um projeto como o Forqueta Cultural, que tem durante 7 meses de exposição na mídia, semanalmente, ela sabe que a marca dela está ali, ó, semanalmente batendo na mídia. Ela sabe que se ela diluir isso, o valor que ela aportou é ínfimo. Se ela fizer um patrocínio direto, propaganda em massa, em veículos de comunicação, ela vai gastar 10 vezes mais do que ela gasta com marketing direto. Vou dar um exemplo. Projetos como o Cinema de Verão, que a Varsóvia trabalha, que a empresa que eu trabalho faz, ela atinge 4 mil pessoas. Chega a mídia espontânea, 120 mil de mídia espontânea.
A empresa vai lá e coloca 10, 15, nem 10, 15 mil, 5 mil, às vezes, num projeto, que é 10% do valor que ela aportar. Então, ela aporta, supor, 50 mil para um projeto, 95 ela está dedução do poder público. Ela está colocando 5 mil. É pouco valor, né? Ela tem um retorno de mídia espontânea. 120 mil. Vocês conseguem, tipo, a Bitcoin, se ela quiser anunciar nos 7 dias, na capa dos 7 dias, quanto custa a capa dos 7 dias? Forqueta Cultural ganhou 3 capas dos 7 dias. Quanto vale isso economicamente? Assim, o setor privado é o que mais sabe que isso dá certo. Tanto que agora, mesmo em momentos de crise, a gente não para, só aumenta o número de projetos de lei de incentivo à cultura. Só aumenta. Por isso, reforço, o nosso problema não está aí. O nosso problema está no financiamento daqueles que mais precisam, daquelas cadeias. Com o corte de 70 projetos para 3 projetos anuais, são 1.200 empregos diretos que tu está tirando da economia da cultura, da economia criativa, que te chamam hoje. São 1.200 pessoas que não vão comprar com aquele dinheiro arroz, feijão, cortar o cabelo, ir no barbeiro, comprar o óculos. Onde é que a gente faz isso? Aqui em Caxias, esse dinheiro não existe. E se tem um projeto cultural que aporta isso aí, é um dinheiro que entra no mercado e ele se multiplica. Me desculpa, eu sou contabilista também, então posso falar com propriedade disso. Qualquer auxiliar de contabilidade, na primeira semana do curso de contabilidade do Senac, sabe que cultura, turismo, esporte, não é aqui e nem na China despesa. Não é aqui e nem na China despesa. Então, vão ler, vão se informar sobre gestão de cultura e sobre gestão pública. Aquilo não é um banco, não é uma empresa. Aquilo tem que gerar benefício fiscal. Eles se vangloriam. Cara, é tão ridículo ter que ouvir isso. Se vangloriam que eles tinham um caixa de não sei quantos milhões. Nós temos 19 milhões em caixa. 19 milhões em caixa. E a escola está sem teto. E a PAI tem 5 meses sem professor. Isso é a falência da gestão, cara. Porque se eu sou um pai de família e eu tenho lá no meu banco lá 19 mil e meu filho está passando fome, eu sou um canalha. Eu não sou gestor de nada. Eu não sei o que é família. Se qualquer coisa, mas eu não sei o que é família. Então, esse para mim é o dilema. O ideológico, a gente está acostumado a lidar com a marginalização da cultura há muito tempo. Há muito tempo. Só que, tipo, hoje não se sustenta mais. Qualquer discurso americano, europeu, qualquer centro econômico, cara, paga pau para a cultura. Porque a cultura, como eu te falei, gera valor econômico. O esporte, cara. Por que mas o jogador ganha não sei quantos milhões. Acho indecente. O cara que contratou ele e que botou, a empresa que botou grana nele, ganha mais. Então, ele gera valor econômico. Então, gestores públicos, cultura, esporte e turismo não é despesa, nem aqui e nem na China, em lugar nenhum. Então, abram os olhos e vamos começar a ser mais espertos e vamos discutir como gente grande. Então, me diga claramente que você não quer fomentar cultura indígena, cultura negra, cultura LGBT, não quer fomentar a cultura de pobre. Seja claro que a gente vai entender o recado, né? Não venha dizer que você está fomentando. Aí essa dissimulação não leva a nada, a gente só deixa mais afastado. Mas para mim o grande problema mesmo é essas duas perdas. A perda social, muito clara, claríssima, sim, evidente, né? Mas essa econômica é que não consegue. Nós estamos em Caxias, cara, é um polo, cara. Sim. A gente saca tudo de economia aqui na cidade, é um polo acadêmico, midiático, econômico, de recursos humanos, de recursos técnicos. Como é que não tem uma gestão técnica especializada para perceber o que vale ou o que não, né? Robson, infelizmente o nosso tempo é limitado, mas eu te agradeço aí exatamente o que tu relata, né? A gente sente que tem aí uma emoção também de estar vivendo isso e estar sentindo na pele essas dificuldades. Agradecemos a tua presença aqui, lembrando que tem Forqueta Cultural aí no sábado, todo mundo está convidado, então, desde as 14 horas aí o projeto vai estar lá, ok, para todo mundo compartilhar. Falando em cultura, vamos ao Ivan Esgaraboto e as dicas de cultura, Ivan.
Nessa quarta-feira ocorre um bate-papo sobre o livro Complexo Jardelino Ramos, uma história de luta e esperança. O evento será no Arquivo Histórico Municipal, com a apresentação da autora Sônia Storck Fries e do professor Aldo Migot, a partir das 7 horas da noite, e a entrada é franca. O espetáculo musical Eros Festivais será apresentado em Caxias no dia 12 de julho, no Teatro Pedro Parente. Os ingressos podem ser retirados no Sesc Caxias do Sul, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. E sábado tem Forqueta Cultural. Tá aí dado o recado e a gente vai encerrando também aqui o nosso Conexão desta quarta-feira. Felizmente acabou nosso tempo, a conversa estava boa, mas amanhã tem mais. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conectado. Um abraço.